Bom, no vídeo de hoje eu tenho o prazer de trazer aqui o professor Edson Depin. O professor, ele tem graduação e mestrado em Física pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, doutorado em Física pelo Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, o CBPF. Ele tem 2 pós-doutorados, um pela Universidade de Rochester, nos Estados Unidos, e outro pelo Instituto de Ciências dos Materiais, em Barcelona. Hoje ele é aposentado, ele foi professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro por mais de 35 anos. Então, professor, é um prazer aqui, um prazer enorme ter você aqui. A gente se conhece de longa data. Eu fui aluno do professor Edson e tive a oportunidade de trabalhar com ele também, e a gente está aqui para conversar. O tópico da nossa conversa de hoje é sobre o diálogo entre a ciência e a indústria. O professor Edson tem vários trabalhos nesse sentido, ele trabalhou durante muito tempo nessa interface entre a ciência e a indústria. Então, esse é o tópico da nossa conversa. Professor, seja bem-vindo, um prazerzão, mais do que grande, um prazer mais do que enorme de tê-lo aqui com você, ter você aqui nesse canal de entrevista. Bom, boa tarde, Diego, boa tarde a todos. E quero dizer que o prazer é meu, eu tenho assim, um imenso prazer de estar aqui nesse seu canal, né, de poder contribuir, né, de alguma forma. Primeiro porque você, para mim, é uma pessoa especial, né? Você é um aluno especial que eu tive alguns alunos especiais, certamente você é um aluno de destaque, um aluno especial de destaque, pela sua competência, pelo seu interesse, pela sua dedicação. Sempre foi, na verdade, né? Não é porque eu estou aposentado que estou lhe dizendo isso, na verdade, eu acho que eu sempre lhe disse isso. Então, para mim, é um grande prazer, né? Em outros momentos, nós já colaboramos, né? Você, além do meu aluno, que foi na graduação, também colaborou em alguns projetos da minha empresa e tal. Mas, enfim, para mim é um grande prazer, uma honra, na verdade, estar aqui, estou à disposição. Graças pelos elogios. Muito obrigado. E, bom, vamos lá. Vou começar com uma série de perguntas, né? E em geral, para cada entrevista, eu crio uma pauta, e essa pauta são uma série de perguntas. Então, vou começar aqui falando um pouco sobre, né, a sua experiência nessa interface entre ciência e indústria. Se você me permite, eu vou juntar 2 perguntas, que é você falar um pouco sobre a sua experiência, né, entre a interface e a indústria, e qual foi, né, a sua motivação pessoal para poder atuar nessa área. Tá bom. Uma boa pergunta. Eu quero começar dizendo que eu aposentei no início da pandemia, em 2020, mas eu esperei durante muito tempo que alguém me fizesse essa pergunta. E ela veio agora, e através de você. Então, eu queria ter ouvido essa pergunta em outro momento, anterior, né, de outras pessoas, na época que você era aluno, né? E, curiosamente, ela nunca foi feita. E aí eu acho que ao longo aqui da nossa conversa, talvez fique um pouco claro por que ela nunca foi feita antes. Minha participação, minha interface, vamos dizer assim, meu interesse em problemas ligado à indústria, ele começou há muitos anos atrás. Muitos anos atrás. E ele começou, a minha motivação, na verdade, foi uma motivação pessoal, que é a motivação de muitos seres humanos, muitos brasileiros, que é a necessidade econômica. Na academia, eu entrei na academia muito jovem, e também me casei muito jovem, tive filho muito novo. Então, eu precisei, como eu não venho de uma família abastada, venho de uma família de classe média e tal, mas eu, logo por conta das vicissitudes da vida, precisei, em algum momento, ter um retorno financeiro maior, e a academia não me possibilitava isso. Por outro lado, eu nunca quis mudar de profissão. Eu nunca quis mudar sequer a minha orientação, que foi de física teórica, logo no início da minha formação. Eu me graduei e fiz mestrado na área de física teórica, na área de teoria quântica de campos, teorias Gauge, na verdade,
E eu nunca quis me separar disso, né? Então, para não me separar disso, eu comecei, e por conta de uma necessidade, como eu disse, né, eu acabei me envolvendo, junto com alguns amigos de graduação, né, com problemas de natureza aplicada, né? E foi curioso, porque no início, esse, essa situação ela ocorreu na época de formação da COP. E por que eu estou falando isso? Porque eu tinha dois amigos de graduação, né, que embarcaram nessa comigo e a gente fez uma empresa, na época, que chamava-se Princípia, no início dos anos 1980. Final dos anos, no início dos anos 1980. E nós fizemos uma empresa e o objetivo da empresa era resolver problemas complexos de engenharia. Esse que era o objetivo. Aqueles problemas cuja solução não está, como se diz normalmente, em prateleira, né? A gente queria propor soluções para esse tipo. Eu me lembro que, uma época, a gente foi conversar com duas pessoas importantes e tal, com três, na verdade. Uma delas era uma pessoa lá da UFRJ, não me lembro o nome dessa pessoa, mas, na época, quando nós apontamos para essa pessoa da UFRJ o que a gente queria, ele disse para a gente, olha, nós estamos aqui, a ideia aqui está sendo de criar cursos de engenharia que caminhem nessa direção, ou seja, era um embrião da COP. Então, a proposta que a gente estava trazendo naquele momento, ela estava muito em linha com a proposta da COP, embora nenhum de nós fôssemos engenheiro, né? Mas o problema central era esse, a questão central era essa, resolver problemas de física, problemas de engenharia, problemas de demanda da indústria, mas problemas complexos, aqueles para os quais não são problemas do dia a dia, e, portanto, a solução envolvia coisas muito complicadas, coisas complexas, coisas que não estavam, digamos assim, preparadas, né, em prateleira. Então, isso começou no início dos anos 1980, nós fizemos uma empresa, como eu disse, a Princípia, né? Hoje em dia existem outras empresas com esse nome, mas certamente esse foi um nome, aliás, sugerido por um economista, Sérgio Abranches, que era colega, amigo por duas pessoas que sugeriram esse nome, Márcio Moreira Alves, Marcito, e Sérgio Abranches, que eram, na verdade, um deles era cunhado de um dos meus sócios, e o outro amigo do cunhado, e tal, uma vez conversando com eles sugeriram esse nome, enfim. Então, foi aí que surgiu, em 1980, né? Foi assim, no final da nossa graduação. Eu me graduei em 1979 para 80, foi início do mestrado. Portanto, isso foi há muitos anos. E é isso, a motivação era uma motivação de natureza econômica, né? A gente queria fazer uma empresa e ter algum recurso. Tá? Espero ter respondido a sua pergunta. Não, claro, mais que respondeu, pelo contrário, você complementou bastante. Mas existe uma coisa muito interessante, que você, né, ainda assim, né, dentro da sua formação, você, por mais que você tivesse esse interesse econômico, a sua formação toda, depois da graduação, foi guiada, né, foi para uma coisa bem teórica, né? Então, assim, o seu doutorado, né, na verdade, eu não sei responder, mas, por exemplo, o seu mestrado foi numa área da física que em outros vídeos eu já abordei sobre isso, né, que é uma área da física que é completamente abstrata, né, assim, não toca um mundo, eu digo assim, não existe uma aplicabilidade direta pro mercado de trabalho, né. E eu acho isso muito interessante, né, porque você ter, por mais que você tivesse essa motivação econômica, né, você tem, né, ao mesmo tempo você tem essa formação abstrata, né, assim, dentro da tua formação acadêmica. É verdade. Mas você sabe que essa separação, essa dicotomia que existe, ela é muito arraigada, hoje está bem menor, está bem menos, na verdade, mas ela é muito arraigada à nossa história, à nossa cultura, a nossa, que eu digo, do Brasil, né? Porque nos países que foram responsáveis por desenvolver a ciência até então, a ciência sempre teve um viés muito prático, na verdade. A gente não tem, às vezes, a noção disso, né?
As pessoas que desenvolveram o eletromagnetismo tinham um viés muito prático e muita aplicação, né? As ideias que as coisas abstratas que Einstein acabou desenvolvendo, sincronização, era uma preocupação muito marcante naquele momento na história na história da tecnologia daquele momento. Então, para nós, os problemas aqui sempre chegaram assim meio que os problemas teóricos nunca tiveram assim nunca ninguém não se contava a história completa da motivação daquele problema teórico que a gente estava abordando na academia. Mas ele muitas vezes ele vinha de um problema de natureza prática e que a história que era contada só de uma partezinha dele, né? Então eu me lembro que a minha formação foi toda assim, né? Ou seja, você aqui no Brasil os estudantes estavam acostumados a ver um problema teórico, mas não conseguiam entender qual é a origem desse problema. Muitas vezes a origem desse problema era uma questão de natureza muito prática. Então, a ciência e a tecnologia sempre andaram muito próximos nos países que desenvolveram ciência, desenvolveram tecnologia e tal. E demorou mais no Brasil. Hoje em dia, essa distância aqui no Brasil já está bem menor. Mas essa, na minha opinião, é a origem dessa. Mas isso é muito interessante, porque a própria história, para quem não sabe, não conhece o professor Edson, ele deu aula de termodinâmica e física e estatística durante quantos anos? Era, sei lá, 10 anos, 20 anos. E essa é a história da termodinâmica, né? A termodinâmica ela vem de um problema cuja origem, né, e a evolução da termodinâmica em si vem na verdade, de um problema industrial, né? Assim, né, a própria Revolução Industrial decorre está ligada, né, muito próximo à história da termodinâmica. Então, ali havia o benefício mútuo entre a ciência e a tecnologia, ciência e desenvolvimento industrial, né, vou botar assim desse ponto. Uhum. Bom, vamos lá. Eu acho que você acabou respondendo uma outra pergunta, que é, hoje, na sua opinião, ainda existe uma dualidade entre a academia e a indústria? Eu acho que a sua pergunta é muito pertinente, mas ela transcende, ela vai mais além daquilo que eu gostaria de opinar. Que ciência é uma coisa muito mais geral. Eu gostaria de me concentrar na física, especificamente, né? Eu gostaria de me concentrar na física. Então, hoje, a distância entre a tecnologia e a física no Brasil ela está bem menor do que na época que eu fui aluno, né? Mas ainda é bastante grande. Ainda é bastante grande, né? Um exemplo disso é que até hoje já está bem evoluído, está bem avançada a história, mas até hoje a gente não tem um conselho de classes, um conselho de classe que esteja consolidado. Na verdade, ele já existe, mas não foi regulamentado, né? Então, para regulamentar, e, portanto, você não pode exercer... A profissão de físico já existe agora e é muito recente, né? Mas você não pode exercer a profissão, porque para você exercer a profissão, ela tem que ser regulamentada através de conselhos de classes e tal, né? Porque tem deveres e direitos, natureza legal e tal, enfim. Então, isso ainda não aconteceu, né? Isso ainda não aconteceu. O curso de física no Brasil, ele é relativamente novo, relativamente, sei lá, 100 anos. Eu acho que o primeiro curso de física autêntico, de física na USP, nos anos de 1930, por aí, né? Mas até hoje a gente não tem um conselho de classe, né? A engenharia não. A engenharia tem um conselho de classe desde os anos de 1930, né? E o primeiro curso de engenharia foi no final dos anos 1700, 1790, por aí, 92, primeiro curso de engenharia. Então, eles têm, sei lá, 200 anos de tradição, a gente não tem. Mas essa distância diminuiu, mas ela ainda existe, né? Ela ainda existe. Eu queria dizer o seguinte também. Nós temos que... Agora, apesar da física, por um lado, ela ter, digamos, aspectos muito teóricos, ela não necessariamente é teórica, né? A gente tem várias áreas da física, muitas áreas na física. Então, tem áreas que, vamos começar pelas experimentais, que, por exclusão, não são teóricas, são experimentais, né?
Então, existe um mar de um universo, na verdade, de possibilidades de integração da física com a tecnologia, né? É bom que se diga que essa interligação ela sempre existiu na história da ciência, na história da física, mas ela ficou mais pronunciada depois, na época da Segunda Guerra Mundial, né? E de lá para cá, essa coisa ficou esse tempo entre o tempo de desenvolvimento de uma ideia científica genuína, nova, e uma aplicação ficou reduzida a muito pouco tempo, né? Às vezes, hoje em dia, sei lá, um ano, às vezes até coisa menor que isso. Então, agora, uma coisa importante que eu acho que tem que ser colocada é o seguinte: embora haja uma certa interface, ou possa haver uma certa interface, né, entre algumas questões de engenharia e algumas questões de física, né, não há necessidade de haver um embate entre esses conselhos de classe. Por quê? Porque existem atuações que são diferentes, né? É como arquitetura, sei lá, falar de coisa que eu não tenho muita experiência, mas imagino, né? Arquitetura e engenharia, tem lá uma interface, né? Mas não necessariamente precisa ter litígio por conta disso, porque existem aspectos essenciais que são diferentes, né? O engenheiro projeta, né? A gente tem, eu acho que uma coisa importante na física, uma contribuição importante que nós temos a dar, e essa contribuição tem aumentado, e quero dizer que, na minha vida pessoal, na minha experiência, foi isso que eu procurei desenvolver ao longo dos anos, né? É a inovação. Porque a física estuda o físico, ele, ao longo da formação dele, ele aprende a resolver problemas. Em essência, é isso, você aprende a resolver problemas. E no caminho desse aprendizado, né, para efetivamente concretizar esse aprendizado, o físico aprende métodos, técnicas, métodos, né, que são, por um lado, muito gerais e, por outro lado, muito profundos. Então, esses métodos, essas técnicas que são gerais, profundas, de problemas físicos, eles podem ser, e são, e cada vez mais, são cada vez mais utilizados na solução de problemas complexos, problemas cuja demanda é da indústria, são chamados problemas de engenharia de natureza complexa. Então, eu aí, né, na abordagem desses problemas e, portanto, criando soluções novas, inovadoras, que eu acho que nós, físicos, temos a melhor e maior contribuição a dar, né? E eu acho que isso tem sido apontado pela Sociedade Brasileira de Física ao longo dos últimos anos, né, como a questão da inovação. A própria indústria tem procurado isso, né, mesmo porque para a indústria sobreviver, ela compete com a indústria mundial, né, numa economia de mercado aberta, ela precisa inovar, porque se ela não inova, ela é devorada, né? Então, é aí que a distância tem diminuído, para as indústrias brasileiras nacionais poderem sobreviver, elas têm apontado nessa direção. Tem surgido muitas indústrias, aliás, muitas empresas de viés tecnológico, né? Houve o projeto de incubadora de empresas, e atualmente a gente tem as chamadas startups, né? Que apontam nessa direção, né? E aí nós temos muita contribuição a dar, e nós formados, graduados em física e aí é interessante, porque mesmo aquelas pessoas, é isso que eu queria complementar, porque naturalmente que um físico que trabalha com física experimental, que mexe com equipamentos, desenvolvimento e tal, ele tem certamente para a indústria muita contribuição a dar. Um físico teórico, em tese, ele teria menos contribuição a dar. Mas, por outro lado, são exatamente esses métodos abstratos, profundos e que já são gerais, que permitem que soluções novas sejam dadas a problemas complexos de natureza, problemas de engenharia, compreendeu? Então, é isso que a gente tem descoberto, que eu digo assim, o mundo como um todo tem descoberto, a física aqui no Brasil também, e tem aumentado essa contribuição, diminuído, portanto, a distância, na meu ver, né? A distância entre a academia, especialmente a física, e a indústria.
Então, isso é bem interessante, porque agora existe, já tem um tempo, um movimento, né, de migração, falando especificamente sobre o físico, né, de pessoas da academia para a física para a área de TI, né, assim, vou ser mais específico, né, para a área de ciência de dados, né, análise de dados, enfim, para essa área de Big Data. E porque percebe-se que, porque para essas áreas precisa, em geral, álgebra linear, cálculo, estatística, uma linguagem de programação, uma, duas linguagens de programação. Tirando a linguagem de programação, todo esse o resto, assim, a gente vê com uma profundidade muito grande, né? Então, assim, cálculo a gente se usa o curso inteiro de física. Estatística você vê muito aprofundado, né? Álgebra linear, então, nem se fala. Então, assim, se esses são os pré-requisitos, né, para alguém começar a trabalhar na área de ciência de dados, você já tem muita coisa já pronta, né, assim, na caixa de ferramenta do físico, né, teórico. Pois é, sabe, Diego? Desculpa. Não, pode falar. Eu queria dizer que essa tendência, na verdade, não é nova. Uhum. Quando eu era aluno de mestrado, logo no início, né, nós vivemos dois momentos muito parecidos com esse que você está colocando agora. Então, o que eu vou reportar para você agora aconteceu nos anos 1980. Nos anos 1980, houve um crescimento muito grande da computação no Brasil, da computação. E como as coisas não davam bem lá para a academia, as bolsas, os valores eram baixos, às vezes não eram pagos, era atrasado, é um problema cíclico que se repete, né? E aí, dependendo do governo, né, da orientação que se tem, o problema pode ser pior ou melhor. Agora, por exemplo, é péssimo, né? O governo atual ele não incentiva, ao contrário, né? Não incentiva a educação, não incentiva a pós-graduação, muito pelo contrário. Então, agora é um momento muito ruim, péssimo. Mas esse é um problema cíclico que acontece. Então, nos anos 1980, havia esse problema, e houve uma migração muito grande, inicialmente, dos físicos que terminaram graduação, que estavam começando a fazer mestrado, coisas do tipo, né, para ir para a área, né, que nós chamávamos, na época, foi mudando de nome, né, de análise de sistemas, que é a área de computação. Na época, a gente chamava de análise de sistemas. Eu me lembro que tinha um curso muito famoso na PUC e tal, que era um curso de pós-graduação lato sensu, que você fazia em alguns meses e tal. Então, havia uma debandada geral dos alunos de graduação em física para migraram para esse curso. Eu mesmo fui aluno desse curso por alguns dias, eu nunca consegui fazer mais do que isso, mas cheguei a ser aluno desse. Mas eu tive vários amigos nesse momento que simplesmente saíram da física, da graduação. Na verdade, a maior parte deles já conseguiu graduar em física, mas mudou na época do mestrado para a área na época chamava-se análise de sistemas, depois computação e hoje em dia TI, programas dessa natureza. Então, isso em 1980. Depois, também acho que nos anos 1980 ou 1990, né, houve uma migração muito grande de alunos já da pós-graduação, de física em geral e, sobretudo, física teórica, para a geofísica. Por quê? Porque é um momento em que a Petrobras, que hoje, infelizmente, novamente por uma questão de governo, uma questão de orientação, está mal, né? Foi, na verdade, destruída ao longo dos anos, desses anos recentes, né? Na época não estava bem, né? Então estava com projetos de desenvolvimento, de crescimento, e ela abriu a contratação para muitos geofísicos. E aí eu quero fazer um comentário. Aí aconteceram vários concursos de geofísico. Aí os primeiros que aconteceram foram concursos indiscriminados. O físico podia se inscrever, o geólogo também. Depois a Petrobras começou a abrir concurso para geofísico, um subconjunto desses, onde ela pedia a formação em física. Mas por quê? Por que tanto os alunos migraram para a área de hoje chamada TI e depois para
para geofísica e foram bem-sucedidos, hein? Foram muito bem-sucedidos. Exatamente por conta da versatilidade da formação do físico. O físico, o cientista em geral, mas, sobretudo, o físico. E aí eu me lembro muito do Feynman, numa discussão que ele teve lá, dizendo que a física era a mais básica de todas as ciências, então, e, portanto, quem dominasse os métodos da física poderiam, né, compreender e ajudar a contribuir soluções para outros problemas. Mas, então, enfim, é isso. Né? Nós temos uma formação de forma que é muito versátil, que nos permite migrar para certas áreas. Eu quero complementar. Por que a Petrobras se interessou em ter físicos trabalhando com geofísica e não geólogos ou mesmo pessoas da área de TI? Porque o problema necessitava compreender as questões geológicas e compreender o resultado das soluções, que eram numéricas e envolvia cálculo numérico e coisas computacionais. A pessoa o profissional, segundo a própria Petrobras, com mais versatilidade para fazer esse meio de campo, uma coisa com a outra, é exatamente o físico. E por quê? Por conta, mais uma vez eu vou dizer, por conta dos métodos, das técnicas, métodos de soluções, né, de equações, porque, no fundo, esses problemas são governados por equações, boa parte delas equações diferenciais, íntegro diferenciais, que são equações que a gente lida o tempo todo, tá certo? Então, as técnicas e métodos que são gerais, eles permitem uma versatilidade muito grande, né? E, então, é isso. Desculpa, eu não sei se eu interrompi, né, mas não sei se... Não, foi perfeito. E é engraçado, porque eu fiquei pensando, porque o que eu ia complementar era dizer o seguinte, que hoje, nessa área de ciência de dados, algumas pessoas falam, né, assim, falam da importância da geometria diferencial para a ciência de dados. E, bem ou mal, a gente, né, enquanto físico teórico, a gente domina a geometria diferencial, né? Que seria da relatividade, né, sem a geometria diferencial. E era isso que eu ia complementar, e depois, né, o que eu fiquei pensando era, quando você falou sobre a geofísica, quando eu era aluno de graduação, esse movimento da geofísica não era novo. Então, assim, eu me formei em 2009 e em 2008 ainda tinha esse movimento de migração para a física, porque foi uma época em que havia o boom do petróleo, né? Então, assim, se eu não me engano, tinham muitas empresas, a gente está no estado do Rio, né? Então, no estado do Rio, em Campos, tem um polo, né, petrolífero, então muitas empresas trabalhavam com geofísica em Campos. Então, eu conheci muita gente que terminou a graduação em física e foi fazer mestrado em geofísica no Observatório Nacional, enfim, em outros lugares, porque havia essa demanda, né, assim, de físicos para a área de geofísica. Mas é engraçado porque, quer dizer, é triste, né? É engraçado, estou falando que é engraçado, mas é triste, porque à medida, né, o papel, essa ciclicidade, né, que você mencionou, né, a escassez de investimento do governo faz com que pessoas saiam da ciência e vão para a área corporativa, né, ou até mesmo a área de tecnologia. Acontece agora também. Então, eu gravei, né, um vídeo, uma entrevista com 3 físicos que terminaram o doutorado em 2018 e se viram numa realidade sem investimento nenhum. Então, assim, não tinha bolsa de pós-doutorado, não haviam outras possibilidades, e todos os 3 com formação em teoria quântica de campos, toda a formação em teoria quântica de campos, migraram para essa área de ciência de dados, né? E assim, você comentando isso, eu nunca tinha pensado nisso, né? Que na década de 80, mesma coisa, início da década de 90, início dos anos 2000 também teve isso. E agora, você acha, assim, existe esse movimento migratório, mas você acha que existe, na verdade, eu vou até contar uma história, assim, quando eu falando de graduação, eu trabalhei com você, e aí eu lembro que um dos problemas que a gente trabalhava, ou que a gente começou a pensar em trabalhar, era um tubo
né? E, se eu não me engano, era um tubo de extração de... Era um problema prático que alguém do curso de agronomia havia comentado com você, que a pessoa usava o tubo para extração de leite, mas ao longo do tempo criava-se bactérias e crostas, e isso causava turbulência no líquido, né? Então, o seu intuito era fazer uma simulação, estudar exatamente esse problema, né? E eu fui falar com um amigo, e como num desses encontros já viram, eu tenho um amigo que na época estava fazendo engenharia, e eu fui comentar com ele, né, sobre esse problema, né? E ele falou assim: por que vocês não usam eu não vou lembrar a palavra ao certo, mas o que ele quis dizer era você aumentar, você jogar um jato forte para poder limpar o tubo, né? Como se o problema fosse a remoção das crostas, e não o estudo da crosta na dinâmica dos fluidos, né? Então, assim, e aí isso me deu um link de que, assim, aí havia uma dicotomia, não vou falar uma dicotomia, né, mas uma espécie de que a universidade, você tinha cursos de mercado e cursos de ciência básica, né? Botar ciência aplicada, né? Vou botar engenharia como ciência aplicada, e cursos de ciência básica. Então, o mercado olhava sempre a gente dessa forma, né? Comparando eu e meu amigo, né? Esse cara tem tem uma formação em ciência básica, dificilmente e esse outro rapaz tem, né, tem uma atuação direta no mercado. Então, eu sempre achei, né, e olhando, né, essa direção que acaba se tornando, e eu conheço muita gente que tem uma dificuldade de poder ingressar, né, uma vez que você tem uma formação na ciência básica, você fazer esse movimento migratório, né, de fazer o ingresso, né, sair da área da academia, migrando para a área da tecnologia ou até indústria mesmo. E aí eu queria saber a sua opinião sobre se isso de fato é uma verdade, ou não existe essa dicotomia ou essa dualidade, ou que dentro da sua experiência, né? Bom, eu não sei se eu entendi assim, a essência do que você exatamente quer saber, mas um problema que existe e eu senti essa dificuldade, né, que é o seguinte, são as reservas de mercado dos problemas, é a reserva de mercado. Então, quando eu procurei abordar problemas, como eu já disse, da área de engenharia. Então, na área de engenharia, né, o mercado está reservado para os engenheiros, né, e ele está reservado através do CREA, né? Todo problema de engenharia que você vai abordar, ou quase todo problema de engenharia, a rigor, todo problema deveria ser assim. Em tese, ele é regulado pelo CREA, pelo Conselho Regional de Engenharia. Inclusive, para você executar o problema, resolver, né, você tem que emitir uma chamada ART, que é a Anotação de Responsabilidade Técnica. Então, se você tem o CREA, você pode emitir a ART, você é contratado. Se você não tem CREA, você não pode emitir a ART, e a ART é um documento legal. Então, as empresas não contratam você. Então, esse é o problema de um ponto de vista de princípio, é assim que funciona. Eu no início, como eu estava dizendo para você, eu cheguei a mencionar no início dessa nossa conversa, que eu estou há muito tempo que eu me envolvi com problemas dessa natureza. Então, no início, foi muito difícil para mim. Foi muito difícil porque eu sentava à mesa para oferecer soluções de problemas, né? Se me permite, aqui depois eu vou falar que problemas eram esses, né? E, não, fica à vontade, se quiser falar desde o início, não tem problema. Então, como eram problemas que estavam relacionados à engenharia, né? E eu me sentia muita vontade para falar, né? Exatamente por me sentir muita vontade para falar, eu tinha domínio daquilo que eu estava falando, não tinha dúvida, eu acabava convencendo as pessoas de que eu estava habilitado
eu estava habilitado na prática, né, a resolver aquele problema. Mas havia um problema de natureza formal, né, que eu não era habilitado porque eu não tinha a habilitação que é dada pelo curso de engenharia e reconhecido através do CREA e assim por diante. Então, hoje em dia, inclusive, isso está mais complicado. Hoje em dia, a reserva de mercado é mais acirrada hoje em dia. Nós, em algum momento, vamos, como profissão, em algum momento, nós vamos precisar dizer claramente, claro que isso já está escrito, né, na definição da profissão física. Eu repito uma coisa que eu disse alguns minutos atrás. Já existe a profissão e tem lá escrito na profissão o que você pode fazer, o que você não pode. Mas, em algum momento, isso vai precisar ser dito de uma maneira, assim, digamos assim, não formal, né, mas muito clara. Vai precisar, digamos assim, entre aspas, né, brigar com os conselhos de classe e dizer aqui é meu espaço, ali é o seu, e assim por diante. Enquanto isso não acontece, as pessoas vão ter dificuldade em relação a isso. Vão ter dificuldade. Então, eu estava dizendo para você, eu tenho duas empresas, né? Uma empresa antiga, né, desde os anos 1990, início dos anos 1990, final dos anos 1990, que é a Risco Ambiental e Engenharia. Apesar de ter engenharia no nome e eu não ser engenheiro, ela não se chamava assim no início, essa empresa não se chamava assim, chamava-se Meio Ambiente e Tecnologia, depois a gente mudou o nome, né? E meu pai, que era engenheiro, foi sócio dessa empresa, e depois a minha mulher, que é engenheira, ela se tornou acionista majoritária da empresa, e aí a gente resolveu dar o nome de empresa de engenharia porque tinham várias vantagens interessantes, já que a gente abordava problemas de engenharia, né? Então, essa é uma empresa que ela nasceu de um problema, de uma demanda, de um problema tecnológico, que na época havia pouca solução para ele, né? As empresas que lidam com os chamados produtos perigosos, produtos inflamáveis, explosivos ou tóxicos de alta toxicidade, para elas se instalarem, elas precisam de uma licença, precisam de vários documentos. Uma delas é uma licença ambiental. Nessa licença ambiental tem muitas questões que são tipicamente ambientais, mas tem uma questão que não é exatamente de natureza ambiental, embora esteja sendo tratada dentro do universo de problemas de meio ambiente, que é reconhecido hoje como problema de área de segurança de processo industrial. Em essência, é o seguinte: se uma substância inflamável, se uma substância na forma gasosa ou líquida altamente volátil, que, portanto, pode ter uma emissão para a atmosfera, se essa substância for uma substância inflamável ou explosiva, né, ou tóxica, de alta toxicidade, para ela se instalar, ela precisa fazer uma coisa chamada análise de risco. É uma coisa complexa essa análise de risco, mas ela envolve essencialmente duas coisas. Primeiro, você precisa saber o seguinte: se uma substância dessas vazou e for lançada para a atmosfera, até onde essa substância vai com concentrações que são preocupantes. Então, para você resolver um problema dessa natureza, veja, um problema de uma substância na fase gasosa que foi lançada na atmosfera e que você quer saber até onde ela pode ir, né, com concentrações que sejam preocupantes. Então, isso é um problema de dinâmica de fluidos. Isso é um problema de dinâmica de fluidos, né? Claro que um problema de dinâmica de fluidos é abordado também por engenheiro, né? Mas dependendo da complexidade da geometria, dependendo da complexidade do tamanho do seu sistema, você pode estar diante de um problema físico, que é um problema eminentemente físico, que os engenheiros tratam, né? Mas você pode estar, cuja solução não seja uma solução simples. Então, aqueles problemas de mecânica de fluidos usuais, certamente os livros, os compêndios de engenharia tratam de uma maneira muito rápida e muito eficiente, muito eficiente. Mas existem problemas complicados que hoje também os engenheiros tratam, mas num outro nível, um nível mais de pós-graduação, de estudo de técnicas de modelagem e também numéricas, compreendeu? Mas é um problema eminentemente físico que, na época, tinha pouca solução para ele, pouca abordagem. Quando eu digo abordagem,
Pouca gente trabalhava com isso, então pouca gente criou modelos físicos para atacar problemas de dispersão desse tipo de coisa, e principalmente soluções que fossem soluções otimizadas para esses problemas. Então, é um problema que nos interessa e é um problema para o qual a gente pode apresentar e solução inovadora. E solução inovadora. Porque a gente, o que eu disse no início, né? Dado a nossa formação e os problemas que a gente aborda, a gente pode propor, tanto na modelagem do problema, né? Quando eu digo modelagem, você criar modelos físicos para representar aquela situação, né? Particular, tanto nisso quanto na solução do problema, né? Na solução numérica do problema. Né? Então, eu me envolvi com problemas dessa natureza, e parte do problema é esse, né? De análise de risco. E depois tem outros problemas ligados aí, que são problemas de... É como se fosse dose-resposta, né? Dado que uma certa concentração chega num lugar, ela pode afetar um grupo de recursos de uma determinada maneira. O que eu chamo de recurso? Pode ser seres humanos, por exemplo. Então, uma concentração num determinado valor pode chegar num determinado ponto do espaço, e ali naquele ponto do espaço, naquela região, vamos chamar assim, pode ter um grupo de pessoas, e esse grupo de pessoas pode ser impactado por isso, né, por essa concentração. Então, é uma espécie de dose-resposta. Então, existem modelos de dose-resposta, né, para esse tipo de coisa. Enfim, existe um monte de abordagem física, matemática, computacional, né, a qual podia ser abordado e pode ser abordado por problemas dessa natureza, e eu me envolvi com esses problemas no início do final dos anos 1990, através dessa empresa chamada Risco Ambiental e Engenharia. Eu agora me perdi um pouco, não me lembro qual foi a origem da pergunta. Faz mal não, mas você respondeu. A origem da pergunta era sobre, em princípio, você começou falando sobre a reserva do mercado. Então, era a dicotomia, nem a dicotomia, né, mas esse paralelo entre... Eu queria concluir agora, exato, eu queria concluir. Porque, na época, alguns poucos fios, depois na época eu não conheci nenhum físico que mexia com isso, mas depois de alguns anos trabalhando com isso, eu conheci um cara de São Paulo, um cara dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos tinha mais pessoas trabalhando. Mas a maior parte das pessoas que trabalham, muito pouca gente trabalhava, mas a maioria era de engenheiro, né? E eu me lembro que mais de uma vez, eu sentei numa reunião, numa agência ambiental, num órgão ambiental, e a pessoa dizia que eu não podia abordar esse problema. Eu falei, mas por que eu não posso abordar? Isso é um problema de dinâmica de fluidos, né? E aí eu fui mostrando para a pessoa, com um discurso, é por isso que eu disse que eu me sentia muito à vontade, né? Me sentia muito à vontade, porque é um problema tipicamente nosso, né? Onde a gente está acostumado, né? Não somente nós, mas certamente nós. Então, pude mostrar competência para resolver o problema e, na prática, habilitação para resolver o problema, né? Então, eu tive problemas que foram, digamos assim, contornados exatamente naquela época. Tive que bater na mesa, olha, está errado, eu posso resolver, a solução é essa, assim, assim, essa solução é melhor. E mais, eu estava até mais confortável, porque eu, como conhecia muitos métodos, mas, novamente, falando aquilo que eu falei minutos atrás, né, por conta da nossa formação, a gente estuda muitos métodos teóricos, métodos computacionais. Então, eu estava muito à vontade, nós estamos muito à vontade, né, com isso. Então, eu pude contornar esse problema. Mas, hoje em dia, é mais complicado, a reserva de mercado está mais forte e tal, então é importante que os conselhos de classe façam o papel deles e estejam mais presentes. Entendi. Deixa eu aproveitar um gancho aqui. Você comentou, né, que na época você conheceu alguém de São Paulo e conheceu alguém dos Estados Unidos. Você tem experiência, né, dentro da academia em lugares fora do Brasil.
a minha pergunta é, até agora a gente vem tratando da realidade Brasil, né? Assim, você ainda tem fala, na sua fala você disse, né? Aqui no Brasil, isso, aqui no Brasil, isso. Você acha que a realidade fora do Brasil é igual? Pelo menos os lugares que você foi e que você tem experiência. Existe diferença, né, entre as realidades que hoje, pode ser até histórica, né, dentro da sua experiência, que você começou lá do início da década de 80, enfim. Hoje, no Brasil, quer dizer, no Brasil e fora do Brasil, em relação a isso, né, essa parceria entre a universidade e indústria, ciência, indústria, física, indústria. Olha, como eu disse para você no início da nossa conversa, esse é um problema mais agravado aqui no Brasil. Hoje em dia, como eu disse também, é menor, né? Mas é um problema que um pouco ele é um problema assim agravado aqui no Brasil. Eu vou responder a sua pergunta. Se eu por acaso esquecer, eu queria fazer um comentário, né? Um comentário para você, para as pessoas que estão nos ouvindo, para elas terem uma dimensão, né, da questão cultural, né? Eu me graduei em 1980, 79, 80, né? E logo que eu me graduei, né, então eu participei do do primeiro eu não fui, eu podia ter ido, mas fui no segundo encontro, Jorge Andrés Vieca, né? Hoje está, não me lembro o número que está, mas já deve ter passado de 20, né? Mas me lembro do primeiro, que eu ia, acabei não indo, fui no segundo encontro, né? E, e eu fui também nesses encontros e tal. Eu me lembro, acho que foi no segundo encontro, que foi na USP, a comunidade, a comunidade de físicos. A comunidade física era muito pequena. Era uma comunidade muito pequena, né? Muito, muito pequena. A gente conhecia basicamente todo mundo que trabalhava com física, quase todo mundo. Então, isso em 1980 havia muito pouco físico no Brasil, o que não é verdade lá fora, né? Então, o número de graduados, ou de doutorandos, ou de doutorado, de pessoas que já tinham concluído o doutorado em física, uma ordem, duas ordens de grandeza, dependendo do lugar, superior ao do Brasil, né? E nesses anos, nessa época, uma parte grande dos físicos, eu não sei dizer para você qual é o percentual, mas uma parte grande dos físicos era de físico teórico, físico teórico. E havia um comportamento ruim, na verdade, que existe no mundo inteiro, hein? Mas muito pronunciado aqui no Brasil em relação à física e físico teórico, né? Como que menosprezasse a outras coisas, outras áreas. Um erro, hein? Um erro profundo esse, né? Um erro profundo. Então, os físicos teóricos sempre tiveram uma grande influência no desenvolvimento da física no Brasil e, infelizmente, uma parte deles, não todos, mas uma parte, uma ideia errada ou dava pouca importância à questão aplicada, né? Então, numa população de indivíduos que era pequena, onde uma grande influência era de físicos teóricos, né? Os grandes, a gente tinha o Cesar Latte, por um lado, que não era teórico, mas era um físico de muitas habilidades, né? Mas os físicos famosos como Schoenberg, Leite Mário Schoenberg. Lopes, eu vou falar de trás para frente, Letômino, Leite Lopes, e os mais antigos, como Mário Schoenberg, Guido Beck e outros, né? A formação desse pessoal que acabou formando, né? Eu estou falando, citando alguns poucos, muitos, eu acabei não lembrando aqui o nome, mas eram pessoas da área de física teórica, né? Então, a área de física teórica sempre teve e aí, portanto, o problema da indústria ficava um pouco secundarizado, né? Já nos países, nos Estados Unidos, na Europa, o número era muito grande, o número era um número muito maior, né? Um número muito maior.
eu vou pedir a você para me lembrar novamente da pergunta. Então, mas a pergunta era essa, era a diferença entre as realidades, das realidades que você viveu fora do país, fora do Brasil, se é muito diferente da realidade aqui, né? Nessa Sim, interface entre, essa é, interação entre exato, ciência e indústria. exato. E aí eu quero citar uma coisa curiosa, duas. O meu primeiro pós-doc foi em 1992, em Rochester, né, na Universidade de Rochester, em Nova York. Quando eu estava para voltar ao Brasil, né, e foi um pós-doutorado, novamente, numa área teórica, numa área abstrata, né? Era problema de sistemas desordenados, eu usava técnicas de teoria quântica de campos, né? Integração funcional para resolver problemas de sistemas desordenados, tal, problemas de Paris, coisa assim, teorias de spin-glass. E eu, quando estava para voltar ao Brasil, como novamente eu tinha uma motivação econômica, precisava de dinheiro para sobreviver, família, essas coisas, eu procurei trazer para o Brasil, procurei ter contato com alguma empresa de alta tecnologia americana, porque a minha intenção era fazer contato com essa empresa lá e, eventualmente, ser útil para essa empresa aqui no Brasil. Fazer uma espécie de parceria, né, de oferecer alguma consultoria, alguma coisa assim, né, a representação dessa empresa aqui. Aí eu comecei a pesquisar sobre empresas de tecnologia americana, né? Aí eu descobri uma coisa muito curiosa, me chamou muita atenção. Eu descobri um catálogo, na época, eu tive esse catálogo, depois um catálogo com mais de 2.000 empresas de alta tecnologia, eles chamavam de high-tech. Então, isso mostra para você a diferença profunda nos anos 1980, perdão, 90, início dos anos 1990, isso nos Estados Unidos, mais de 2.000 empresas high-tech. Eram empresas, tipicamente, não eram exclusivamente, mas empresa que o cara era aluno de doutorado, pensou num problema, numa solução, fez uma empresa, muitas vezes na sua garagem, e aí surgiu uma empresa, às vezes uma empresa pequena, média e também grande, porque dessas empresas, desse catálogo que eu tive acesso, né, tinha empresa grande, com faturamento muito grande, mas empresas high-tech, isso no início dos anos 1990. Tá? Então, para citar uma diferença profunda. Né? E na Europa, eu não tive. Na Europa, a minha experiência foi mais recente, porque foi há, sei lá, 3 anos atrás, onde, portanto, a história do Brasil já era um pouco diferente, mas eu pude ver também uma grande interface empresa e universidade, centro de pesquisa. No Brasil, sempre eu vou fazer um comentário a respeito agora dessa minha segunda experiência, que foi na Europa. Não em relação ao número, mas em relação à visão. No Brasil, o cientista, né, a pessoa que estava na academia e que resolvia, que por alguma razão resolvesse abordar um problema de natureza aplicada, também era mal visto pela academia, né? Também era mal visto pela academia, e quando eu digo academia, toda a estrutura acadêmica, né? Era mal visto, era como se fosse um pecado, é como se fosse uma coisa moralmente questionável. Traindo o Né? movimento, né? Uma coisa assim, né? E outra coisa, até do ponto de vista legal, muitos questionavam. Né? Eu fui professor da universidade e também, durante todo o tempo, eu fui sócio da Risco Ambiental e Engenharia, da minha empresa com a minha esposa, Eliana. Nunca feri eu tenho ciência de que nunca feri de nenhuma legislação, porque eu nunca fui sócio-gerente, nunca gerenciei a empresa. A gerente sempre foi Eliana. Né? O que não significa que eu não desse opinião sobre, né, e não participasse de projetos da empresa, mas como consultor, né, como qualquer consultor ad hoc que nós temos aí do CNPq, que você pode dar consultoria. Então, sempre foi assim. Mas era mal visto por isso. Era mal visto. Né? Então, as pessoas não podiam ter empresa, era muito questionado isso. Agora, quando eu estive na Europa, agora, 3 anos atrás,
É o contrário. Eu estive no Instituto de Ciências de Materiais de Barcelona, que é um instituto do CSIC. O CSIC é uma espécie de CNPq da Espanha, né? E o ICMAB, que é o Instituto de Ciências de Materiais de Barcelona, é como se fosse um instituto do CSIC, é como se fosse um CBPF da vida, né? Então, só para fazer um paralelo. E, dentre os critérios de promoção, estava exatamente, de promoção dos cientistas, estava exatamente o número de startups em que ele participava, o número de empresas em que ele era sócio da empresa e trabalhava efetivamente na empresa. Então, a visão era completamente diferente, né? Essa visão, ela traduz um sentimento de importância e de parceria academia-indústria, que era muito diferente, né? Então, essa visão está mudando no Brasil, mas ainda não mudou, né? Ainda não mudou completamente, está muito melhor do que há 30 anos atrás, do que há 10 anos atrás, do que há 5 anos atrás, mas ela caminha, né? Mas essa mudança já aconteceu muitos anos atrás na Europa e mais ainda nos Estados Unidos. Então, agora eu espero ter respondido a pergunta. Não, respondeu sim, respondeu com maestria, eu diria. E, mas hoje, né? Hoje, se você com todas essas experiências, se hoje um aluno, né, te procura pedindo, né, uma espécie de orientação, ou até sugestão, ou até conselho, né? Assim, qual o conselho que você daria para alguém, para uma pessoa que está nessa busca, né, de ou atuar pensa em dois sentidos: alguém que está pensando em migrar totalmente, né, sair da academia e buscar espaço, né, nesse mercado, ou até alguém que já é da academia e hoje pensa em trabalhar nessa interface, né? Diogo, mais uma vez, é uma pergunta que eu gostaria, que eu fico muito feliz em poder falar um pouco sobre ela. Eu esperei muito tempo para que ela fosse feita, né? E está sendo feita agora por você. Primeira coisa, como eu disse para você, eu conheci algumas pessoas e ao longo do tempo isso aumentou, né? Pessoas físicos de formação e que acabavam se envolvendo com problemas desaplicados. Mas eu conheci pouca gente que teve uma trajetória parecida com a minha. Não estou fazendo nenhum juízo de valor, se é bom ou se é ruim, mas que teve uma trajetória parecida com a minha. E qual é a trajetória minha? Eu me envolvi com problemas práticos, mas eu nunca quis e procurei nunca abandonar a ciência básica. Porque eu sempre eu tenho uma história de paixão com a minha profissão, né, que começou na época que eu resolvi ser físico, e eu tinha pouco mais de 10 anos, para falar a verdade, né? Eu vi uns filmes de ficção científica, o Túnel do Tempo, eu me lembro como se fosse hoje. Aí, uma vez, um personagem lá falou que era físico, e eu não sabia o que era física, eu tinha um pouco mais de 10 anos, perguntei ao meu pai, que era engenheiro. Enfim, então eu tenho uma história de paixão com isso muito, muito antiga, né? E sempre quis trabalhar com problemas de física teórica e tal, e nunca abandonei isso. Então, na minha trajetória, eu procurei nunca abandonar isso, mas por uma questão de necessidade, eu precisei e acabei me envolvendo com problemas práticos. Então, eu segui uma trajetória onde eu procurei fazer as duas coisas as duas coisas ao mesmo tempo. É uma coisa ruim, né? Você fazer duas coisas ao mesmo tempo. Às vezes você não faz nenhuma das duas bem, né? Mas aí o que eu procurei fazer para que a coisa fosse menos pior? Eu procurei, ao longo da minha trajetória, integrar essas coisas. Integrar os conhecimentos de física e dar soluções novas àqueles problemas. Então, eu procurei ter esse tipo de abordagem, né? Ou seja, eu não quis sair. E aí, respondendo a sua pergunta de uma forma mais pragmática, isso depende muito daquilo que a pessoa quer no seu íntimo.
Se a pessoa chegou num determinado momento que diz assim, olha, eu já estudei muita física, estou muito aborrecido porque estou precisando de mais recurso, estou precisando de mais dinheiro, mas eu não vejo solução aqui e tal, então eu vou mudar. Estou infeliz com isso, tá bom, então muda. Você pode mudar e, como físico, você não precisa fazer um curso de engenharia como físico, você vai, né, mudar. Vai começar a abordar problemas, daqueles problemas que te interessam mais, natureza mais prática e tal, que vão te levar a cumprir aquilo que você está almejando. Mas pode ser que não, que você queira prosseguir. E aí é o que eu disse para você alguns minutos atrás. Eu me considero um exemplo vivo de que se isso é possível, é difícil, mas isso é possível. Essa mensagem é a mensagem que eu, há muito tempo, quero passar para as pessoas. Né? Você pode continuar, né? Você pode se envolver com coisas desse tipo, com problemas de natureza prática, e pode continuar fazendo pesquisa básica. Né? Eu, quando fui para Barcelona, eu fui para Barcelona em 2018, eu fui para enfim, nós tínhamos um projeto no Brasil, que era um projeto era um projeto com as indústrias, era um projeto da academia, mas junto com a indústria e tal, era o projeto para desenvolver um cabo supercondutor no Brasil. Foi um projeto muito grande, um projeto gerenciado, projeto pensado inicialmente e gerido uma parte do tempo pelo Marcelo Neves, um pesquisador jovem, brilhante, né? E que me chamou desde há muitos anos atrás. Eu tinha uma parceria com ele e outras pessoas, enfim. E aí, ao longo dos anos, depois eu posso contar essa história com mais detalhes, mas para não me perder aqui, esse projeto era um projeto grande, traçado assim, tomando cuidado com o tamanho do paralelo, mas assim, desses projetos de engenharia que são muito complexos, que envolvem muitos problemas não resolvidos de física, né? Nesse caso, aí, muitos problemas ligados era um cabo supercondutor. Então, sobre o material supercondutor, sobre a própria construção da fita supercondutora que a gente usar, né? E, enfim, então era um problema muito complexo, para o qual a gente acabou abordando, um projeto que demorou muitos anos. A gente criou um laboratório, muita gente envolvida, um projeto com parceria com vários lugares, um deles com o ICMAB, no Instituto de Ciências e Materiais de Barcelona. E quando acabou esse projeto, eu fui para lá e tive essa parceria para continuar coisas ligadas ao projeto, né? Coisas ligadas ao projeto. Mas, e aí eu desenvolvi, passei esse tempo lá trabalhando com problemas que não estavam, problemas de física de supercondutividade, mas supercondutividade aplicada. Então, era uma interface entre a supercondutividade aplicada, física computacional, porque você precisa de métodos computacionais robustos para desenvolver problemas onde a diferença de escala variava em 10 a 6 ordens de grandeza, ou seja, você tem exatamente, você tem desde coisas da ordem de 10 a menos 6 a 1 metro. Né? Então, resolver problemas onde você tem 6 ordens de grandeza diferentes necessita de técnicas, de métodos muito complexos. Enfim, então, eu não deixei lá em Barcelona, eu não deixei de continuar envolvido com problemas de física, de problemas de ciência, né? De ciência que estava sendo desenvolvida, problema tecnológico, compreendeu? Então, você não precisa necessariamente, resumindo aquilo que eu falei anteriormente,
se for do desejo do indivíduo manter tanto o lado prático com o lado, de ciência básica, né, você pode realizar e continuar as duas coisas, né? Pode continuar as duas coisas. Então, eu queria dar esse testemunho e queria só aproveitar essa coisa. Eu sei que eu vou me desviar só um pouquinho da pergunta que você fez, mas não muito. Fruto desse meu disso que eu fui fazer lá em Barcelona e da vivência que eu tive lá no INCMAB e também fruto da minha vivência com empresa no Brasil, porque quando eu estive em Barcelona, eu também contei quem eu era, né? Minha formação. E, ao contrário, até um pouco enriquecendo uma pergunta que você fez anteriormente, ao contrário de ter sido hostilizado por isso, eu fui presenteado. Por quê? Porque eu fui, num determinado momento, assim, mais ou menos na metade eu fui convidado a fazer parte de uma empresa startup da Catalunha, com 11 sócios, a fazer parte dessa empresa. Fui convidado a fazer. Hoje eu sou sócio da EcoStore SL, que é uma empresa catalã, tem 11 sócios, onde um deles é o diretor, nada mais nada menos que o diretor do Instituto de Ciências de Materiais de Barcelona, o outro foi o meu anfitrião, né? O outro foi chefe do grupo, né? E outras pessoas ligadas à academia, enfim. O fato então eu quis fazer essa observação, um pouco para enriquecer as respostas anteriores e dizer, né, sobre a mensagem que você dá para alguém, né, que hoje está aqui com física, eu diria o seguinte, que você tem que perseguir os seus sonhos. Meu pai me sempre dizia isso, você tem que sonhar e perseguir os seus sonhos. Mas se em algum momento, nessa busca aí pela realização dos seus sonhos, você achar que você ou quer ou precisa se envolver, ou se você quer completamente mudar, então você muda, você não vai sentir conflito por isso, né? Você muda e saiba, você com o que dominou de conhecimento, de métodos e técnicas, terá muito a contribuir. E se for um sonho de você se manter nesta linha, é possível, esse caminho é possível. Eu digo para você, e eu sou um exemplo vivo disso. Não sou certamente o único, mas certamente eu sou um exemplo vivo, né? Então, hoje eu continuo estudando, né, gravitação, teoria quântica de campos, mais de forma amadora, mas continuo, né? E tendo duas empresas, né? Duas empresas de engenharia, de problemas de engenharia, né? É isso. Olha, eu queria deixar gravado, aproveitar essa oportunidade aqui, que é para dizer o seguinte: eu espero não estar ferindo o ego de alguém, mas dentre esses eu já nem sei quantos anos eu tenho de física, mais de 10 anos de física, você com certeza foi a pessoa que você é o físico mais versátil que eu conheci na vida. Assim, você era uma pessoa que fazia X, Y, Z e tudo ao mesmo tempo. Então, realmente você, assim, dentro da minha visão, uma pessoa talentosa, assim, porque eu acho que, de maneira geral, não só na física, pouca gente que eu conheci na vida, de maneira geral, consegue lidar e administrar com coisas às vezes completamente distintas, né? Porque você tem que lidar com, ainda que o problema, né, a ideia é física, mas você vai lidar com ideologias diferentes, mercados diferentes, pressões diferentes. Bom, eu tive esse privilégio de conviver com você, né, de trabalhar com você de diversas formas, seja em nível de graduação ou até uma experiência profissional mesmo. Então, eu digo isso, né, com conhecimento de causa, né? Assim, que você realmente é um cara extraordinário. Assim, assim, eu nunca conheci ninguém que tivesse
essa capacidade de dar, assim, parece, para quem está me ouvindo, parece uma coisa muito abstrata, né? Mas eu sei que eu já passei dias e dias na casa dele e ele lida com 50 reuniões, assim, para conseguir essa entrevista foi difícil, porque precisa de assim, um horário na agenda dele, então tem que falar com semanas de antecedência. Então, assim, porque ele é uma pessoa que... Ele não, né? Você é uma pessoa que tem essa capacidade de falar diferentes línguas, né? Assim, a linguagem da academia, a linguagem da indústria, a linguagem... É até uma linguagem de startup, uma linguagem diferente de você lidar com a Petrobras, por exemplo. Completamente diferente, entende? Então, isso a gente está falando de você, hoje em dia aposentado da universidade, mas mesmo assim você ainda se mantém ativo, você se mantém trabalhando. Eu acho que aos meus olhos, né, isso é uma coisa muito admirável. Então, eu deixo aqui o registro, né, assim, porque realmente são... Eu não gosto de dizer que é para poucos, porque parece que eu estou menosprezando outras pessoas, né? Mas, assim, dentro do meu esse estatístico, né, assim, dentro da minha amostragem, né, eu consegui ver poucas pessoas conseguiram lidar e conseguem lidar com essa flexibilidade, né? E bom, é isso. Eu queria agradecer aqui por ter aceitado o convite, né, por ter compartilhado, assim, né, todas essas perguntas que eu te fiz, que você falou que gostaria de responder. Na verdade, são sempre perguntas que eu mesmo queria fazer para você, mas acho que nem eu nem você tínhamos tempo, né? Ou quando a gente estava trabalhando junto era muito, né? O deadline era apertado, então a gente estava sempre trabalhando, e a gente nunca teve esse espaço, esse tempo para, né, ter esse diálogo, né? Então, assim, essas perguntas que você me agradeceu, que você gostaria que alguém tivesse feito, são perguntas que eu mesmo gostaria de ter feito. Então, e que se mais alguém quisesse ter feito, né, agora está aí público. Então, é isso. Então tá, muito obrigado, professor. Olha, sou eu que agradeço Gratidão. eu espero que... Eu tenho certeza que essas perguntas, essa nossa conversa, né, ela sendo ouvida por essa nova geração, né, ela possa contribuir aí, às vezes, a angústia, né, das pessoas em relação a questões existenciais, questões da vida, né, e sobre a nossa formação, quanto a gente pode contribuir. Eu espero que tenha dado uma contribuição nessa direção. Obrigado, eu sou muito grato a você, na verdade. Muito obrigado. Nada que isso. Um abraço para todos aí, gente. Tchau, tchau.